Em nome da Congregação Braga Central, queremos dar as boas-vindas a todos para esta reunião do meio da semana. Vamos dar início, de modo alegre, por entoar um cântico de louvor ao soberano Senhor Jeová. Por isso convidamos aqueles que o puderem fazer a colocarem-se em pé, a fim de entoarmos juntos o cântico número 153. Este cântico tem o tema Jeová dá-me coragem. É baseado em 2 de Reis, no capítulo 6 e o versículo 16. No final do cântico, o nosso irmão João Machado está convidado para fazer a oração inicial.
Obrigado, irmão João, pela oração que fez para todos nós. Bem, irmãos, depois deste bonito cântico e oração, podemos dizer que a reunião de hoje, ela vai fortalecer a nossa fé e confiança no poder salvador de Jeová para com o seu povo. E isso será muito bem destacado na parte Tesouros da Palavra de Deus. Ela tem o tema, a parte 1 tem o tema A Recompensa dos que nos saqueiam. Na parte Pérolas Espirituais, estamos curiosos para obter a resposta à pergunta: será que Isaías andou mesmo nu durante 3 anos? Vai ser interessante obter a resposta. Também será um prazer ouvir as pérolas espirituais que certamente os irmãos trouxeram para apresentar nesta parte. Em Empenhe-se no Ministério, vamos ver como é que podemos fazer bom uso do apêndice A, que se encontra na nossa brochura Ama as Pessoas, para ensinar as verdades que gostamos muito de ensinar. Para além de um discurso de 5 minutos que teremos, vamos então poder ver também esta parte do apêndice A em algumas das partes. Em Viver como Cristãos, temos 2 partes. Embora elas estejam mais direcionadas para os mais pequenos, vou mostrar como é que todos nós podemos tirar o máximo do proveito da série Aprenda com os Amigos de Jeová. E no estudo bíblico de congregação, vamos analisar as histórias 50 e 51 e ver como é que Jeová protegeu Josafá e o que é que nós também podemos aprender do exemplo de Naamã e da menina israelita. Mas, desde já, vamos então passar a palavra ao nosso irmão Jonas Pimenta. Ele vai desenvolver na parte Tesouros da Palavra de Deus o tema A Recompensa dos que nos saqueiam. Vivemos num mundo cada vez mais instável. Notícias de guerras, injustiças, violência fazem-nos sentir como que se a humanidade estivesse fora de controle. A Bíblia usa uma ilustração muito apropriada para descrever a atual situação em que vivemos. A Bíblia compara a humanidade a um mar turbulento e agitado. Mas ela também nos dá motivos fortes para nós não desanimarmos em face deste mar agitado em que vivemos. Vamos analisar alguns aspectos que a Bíblia então caracteriza a atual situação da humanidade. Como é que a Bíblia então descreve esse mar? Será o primeiro aspecto que vamos analisar. Porque é que os servos de Deus são maltratados? Será o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que recompensa, aguarda hoje aqueles que oprimem o povo de Deus. Portanto, o primeiro aspecto vai analisar que a humanidade é então comparada a um mar agitado. E nós podemos confirmar isso no livro de Isaías, capítulo 17 e o versículo 12. Os irmãos querem acompanhar-me, por favor? Em Isaías, capítulo 17 e o versículo 12 diz então: Ouçam, há muitos povos em comoção, e estão agitados como os mares. Há um tumulto de nações. O seu ruído é como o estrondo de fortes águas. Este texto que acabamos de ler mostra que a humanidade, afastada de Jeová, é então como um mar agitado e turbulento, barulhento, inquieto e com ondas realmente destrutivas. O artigo da Sentinela de junho de 2018 explica que esse mar representa pessoas e governos que não se deixam guiar por Deus e pelos seus princípios e que vivem constantemente em agitação social, que é o que nós vemos atualmente nas notícias. O que é que isso significa? Bem, isto mostra que atualmente não devemos esperar paz duradoura ou justiça verdadeira deste sistema de coisas em que nós vivemos. Jeová nunca prometeu que o mundo seria calmo antes do fim deste sistema de coisas.
Pelo contrário, ele avisou-nos que, à medida que nos aproximássemos do fim, ele seria instável e turbulento, assim como é o mar agitado, cheio de ondas revoltas. O segundo aspecto vai mostrar que, como consequência disso, o mundo maltrata-nos, aos servos de Deus. Mas porquê é que faz isso? Jesus identificou claramente o motivo. Quer ver? Note, por favor, no seu exemplar da Bíblia, em João capítulo 15. João capítulo 15. E agora o versículo 19. Diz então: se fizessem parte do mundo, o mundo iria amar-vos por lhe pertencerem. Agora, visto que não fazem parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo não odeia os servos de Deus sem motivo, irmãos. Não é sem motivo que o faz. Segundo a Sentinela de abril de 2016, um dos principais motivos pelo qual o mundo faz isso é por causa da nossa neutralidade cristã. Nós não tomamos partido em conflitos políticos, nacionais, sociais, e isso incomoda as pessoas do mundo. E essa hostilidade hoje manifesta-se de várias formas contra aqueles que servem a Deus. Isso manifesta-se em forma de crítica, discriminação, restrições em muitos lugares à obra de pregação e até perseguição direta em alguns países. Os irmãos vejam esta imagem que está no nosso manual de atividades. Conseguimos ver aqui um irmão nosso que foi injustamente preso. Ele até tem alguns ferimentos, então, no seu rosto, porque foi maltratado, com certeza. Ao analisarmos isto, vemos aqui um irmão, mas podia ser uma irmã aqui nesta situação. Notem que em setembro de 2025 completou-se um ano desde que duas irmãs idosas de 84 e 86 anos foram presas injustamente na Eritreia. Simplesmente porquê? Porque estavam numa adoração, numa reunião em sua casa. Nenhuma destas irmãs foi formalmente acusada ou colocada em tribunal. Os guardas prisionais tratam-nos muito mal, estas irmãs, e não permitem que elas recebam tratamento médico. É isto que nós vemos, então, nesta imagem. Obrigado pela imagem. Mesmo assim, nós não ficamos surpreendidos quando nos confrontamos com estas situações, nem desanimados. Porquê? Porque Jesus avisou-nos, com muita antecedência, de que estas coisas iriam acontecer antes do fim deste sistema de coisas. E por isso Jesus preparou-nos para aquilo que nós iríamos enfrentar. Mas talvez nos perguntemos, o que é que estará reservado para estes opressores do povo de Deus? O terceiro ponto vai mostrar que Jeová vai livrar-nos daqueles que nos saqueiam. Veja essa parte encorajadora em Isaías capítulo 17, agora o versículo 13 e 14. Isaías capítulo 17, agora o versículo 13 e 14 diz então: as nações farão um ruído como o estrondo de muitas águas. Ele irá censurá-las e elas fugirão para longe. Serão espalhadas como a palha, levada pelo vento nos montes, como plantas secas levadas pelo vendaval. Ao anoitecer, há um pavor. Antes do amanhecer, elas já não existem. Esta é a recompensa dos que nos saqueiam e a porção dos que levam os nossos bens. Esses versículos que acabamos de ler mostram que o inimigo do povo de Deus muitas vezes pode parecer forte e numeroso, mas o seu fim vai ser rápido e repentino, como aqui é demonstrado neste versículo. O livro Profecia de Isaías explica que hoje os que saqueiam, oprimem e perseguem o povo de Deus receberão a sua recompensa justa. Qual será essa recompensa? Deixarão de existir como ameaça ao povo de Deus. Não acha que é um alívio nós hoje sabermos disso? Não nos reconforta? Não nos consola sabermos que seremos aliviados desse sofrimento? Também nos consola sabermos que Jeová não ignora o sofrimento do seu povo, nem permitirá que
que o sofrimento continue indefinidamente. O que é que aprendemos então? A humanidade sem Deus é como um mar agitado e revolto. O mundo maltrata-nos porque não fazemos parte deste sistema, do sistema deste mundo. Mas Jeová promete livrar-nos para sempre de todos aqueles que nos saqueiam. Por isso, mesmo enfrentando oposição, perseguição hoje, podemos, de certa forma, mantermos a calma e a confiança. A recompensa dos iníquos, muitas das vezes, às vezes pode parecer que ela é valiosa, mas não, a Bíblia mostra que ela é temporária. Mas a recompensa dos servos fiéis de Jeová, essa sim, vai ser eterna. Por isso continuamos firmes, confiantes de que Jeová, no tempo certo, ele ajustará contas e fará justiça com aqueles que oprimem o seu povo. Queremos agradecer ao nosso irmão Jonas pela maneira muito encorajadora como transmitiu esta parte para todos nós. Vamos agora entrar na parte Pérolas Espirituais, a segunda parte da nossa reunião, e vamos dar atenção ao nosso irmão Vítor Matundo. Queremos pedir que alguém na assistência nos leia o texto de Isaías, capítulo 20, versículo 2. Um voluntário. Irmã Ana. Desculpa, o nome me escapa. Desculpa, só. Irmã Hermina, desculpa. Naquele tempo, Jeová disse por meio de Isaías, filho de Amós: Vai, tira a sarapilheira das tuas ancas e tira as sandálias dos teus pés. Ele assim fez e passou a andar nu e descalço. Obrigado pela linda leitura. Agora a pergunta imprensa diz: será que Isaías andou mesmo nu durante 3 anos? Será que é isso que aconteceu? Irmã Rosa Fernandes. Como a nota faz referência e que diz pouco vestido, então esta referência também mencionada, que é 1 Samuel 19, 24, também lá fala que o rei Saul certa vez também ficou nu todo o dia e toda a noite. É claro que se refere aqui também à pouca roupa que ele vestia. Outro caso temos com o apóstolo Paulo, por exemplo, comparando a nudez, que ele falou também, e que se referia à vestimenta precária que ele tinha durante aquela perseguição que ele tinha e as dificuldades pelas quais tinha passado. Daí que é óbvio que não é nu em sentido literal, mas com pouca roupa. Com certeza. Sim, irmã Catarina Fernandes. Mesmo assim, isto exigiu muita coragem de Isaías e prontidão em obedecer a Jeová. Por isso ele deixou um grande exemplo para nós. É isso aí. Obrigado. Ok, vamos passar na segunda pergunta. Aqui diz: que pérolas espirituais encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Que pérola? Vamos começar com a irmã Maria Santos. Eu achei interessante o 18, 1 e 2. Lá o profeta menciona que mensageiros viajavam em barcos de papiro através das águas. À primeira vista, este detalhe pode parecer pequeno, mas ele mostra como a Bíblia é tão precisa. Durante muito tempo, poucos sabiam que o papiro também era usado para fabricar barcos, mas descobertas arqueológicas confirmaram o que a Bíblia já dizia. Pode ser então interessante o uso deste texto também na pregação, pode nos ajudar a mostrar que a Bíblia é confiável até nos pequenos detalhes, o que então dá bons motivos para confiar também nas suas promessas hoje. Obrigado. Vamos dar prioridade aqui na irmã Juliana. Aqui no capítulo 17, o Senhor Jeová tem uma proclamação contra Damasco e contra a Síria, que era a cidade principal de Damasco, mas depois no 3 inclui aqui que as cidades fortificadas desaparecerão de Efraim. Isto porque, como nós sabemos, houve uma aliança entre a Síria e o reino de Israel e Jeová realmente não gostou,
houve uma tentativa também de invasão do reino de Judá e Jeová, mais uma vez, não gostou. Por isso é que disse que esta também até Efraim iria desaparecer. Isto mostra que o Senhor Jeová, além de não gostar da falta de confiança, da idolatria que este povo cometia contra ele, Jeová também odeia quem se vira contra os seus irmãos. Daí Jeová ter dito que também Efraim iria desaparecer. Muito obrigado. Vamos falar agora com o irmão Colin. Por favor. 17, versículo 7, fez-me lembrar da nossa cidade. Aqui muitas pessoas acreditam que os ídolos podem ajudá-las. Por isso é um privilégio ensinar as pessoas a esperar na verdadeira fonte da salvação, aquele que nos fez, Jeová. Sim, senhor. Obrigado. Irmã Gracinda. Aqui no versículo 17, 7 e 8, mostra-nos que, embora a maioria em Israel não tenha escutado os mensageiros de Deus, alguns acataram o aviso e voltaram para Jeová. Então isto lembra-nos, hoje em dia, de modo similar, que os cristãos verdadeiros também tentam ensinar as pessoas sobre Jeová. E embora a maioria recuse o convite, alguns reagem bem e são receptivos à mensagem do reino. Obrigado. Vamos escutar o irmão Jorge. Eu encontrei na leitura de Isaías, capítulo 20, versículos 5 e 6, devido ao elevado valor que estes versículos têm para nós hoje, porque alertam-nos para a futilidade de confiarmos na engenhosidade e na tecnologia do homem. Nós vivemos em tempos muito difíceis e a quem é que nós devemos recorrer em busca de ajuda? A única esperança hoje para os servos de Jeová é mesmo a que estes versículos se referem. Somente os que confiarem em Jeová, colocarem a sua esperança em Jeová e os que se orgulham de Jeová são os que serão salvos. Isso aí, obrigado. Vamos falar com o irmão Anselmo. É interessante que a Etiópia também era uma nação inimiga de Jeová e por causa disso sofreria a punição divina. Mas também é interessante notar que lá no capítulo 18 e versículo 7 diz que mesmo assim esta nação traria uma dádiva a Jeová dos exércitos, ou seja, Jeová manobraria as coisas de forma a que alguns etíopes pudessem assim conhecer a Jeová e dar-lhe o devido louvor. Então o mesmo acontece hoje. É verdade que muitas nações não reconhecem o Senhor Jeová como o soberano, mas mesmo assim o Senhor Jeová consegue manobrar ou conduzir os governantes a aprovarem leis para que realmente a pregação seja feita naquele país. Desta forma, muitas outras pessoas aprendem sobre Jeová e também elas, membros dessas nações, trazem a Jeová uma dádiva. É impressionante. Obrigado. Vamos escutar a irmã Hermina. Deixa eu ver. O texto de Isaías 19:2 fala aqui que muitos iriam se revoltar uns contra os outros, que é cidade contra cidade, reino contra reino. Então o que é que isto nos ensina? É que desde que o reino do Senhor Jeová foi estabelecido em 1914, o sinal da presença de Jesus tem sido marcada por nações que se levantam contra nações e reinos contra reinos. Então nós devemos pedir a ajuda do Senhor Jeová para nos ajudar a perseverar e a suportar estes últimos dias. Obrigado. Irmão Gerson. Faz favor. Também Isaías 19:23 menciona duas potências mundiais da época, o Egito e a Síria. Egito conhecido por ser inimigo do povo de Jeová, a Síria famosa por sua tirania. No entanto, nesse mesmo versículo menciona que eles juntos adorariam a Jeová. Então, mesmo sendo nações inimigas, pessoas juntas poderiam adorar a Jeová, demonstrando a aprovação de Jeová e o amor verdadeiro a Jeová. Vemos da mesma forma o povo de Jeová hoje, adorando de forma unida, apesar das ocorrências, tudo que acontece no mundo, a separação mundial, e podemos ver isso localmente, irmãos de várias nações, adorando a Jeová de forma amorosa e unida. Com certeza. Obrigado. E vamos falar com a irmã Raquel. No capítulo 18, versículo 5, descreve os cuidados a ter com as videiras para que estas produzissem as melhores uvas. E é interessante que a madureza era sinónimo de excelência, inteireza e até perfeição.
Comparativamente, Jeová também está vivamente interessado em que todos os seus adoradores progridam à madureza espiritual e, por meio das orientações do seu escravo fiel e prudente, das publicações, das reuniões e do seu Espírito Santo, nós podemos fazer o nosso melhor para conseguirmos progredir espiritualmente. Isso aí, obrigado. Vamos escutar a irmã Vera. Aqui o 19.1, as palavras desta profecia também dão-nos uma garantia que, assim como aconteceu lá atrás, também muito em breve Jeová agirá contra a organização de Satanás. E nesta altura as pessoas também irão ver que os deuses deste sistema também são inúteis. Sem dúvida. Obrigado. Glauton? Isaías capítulo 17, versículo 1 a 3. Aprendi que, assim como Jeová prometeu destruir as cidades fortificadas e o reino de Damasco e da Síria, também vai destruir todos os reinos humanos que existem hoje para sempre. E somente o reino dele é que vai permanecer para todo sempre. Apreciamos, Gai. Último comentário, vamos falar com a irmã Alice. No capítulo 19, o versículo 2, mostra uma tática que Jeová usou muitas vezes nos tempos bíblicos, que foi incitar povos contra si mesmos, portanto, membros contra membros. Aqui me fala de egípcios contra egípcios. E isto mostra que quando Jeová permitia que isto acontecesse com povos inimigos do seu povo, então ajuda-nos também a ter a confiança de que no futuro não devemos temer a forma como, portanto, obteremos a salvação. Temos que confiar em Jeová, confiar na forma ou na maneira dele fazer as coisas, dele resolver os assuntos, inclusive da forma como vai julgar as nações deste mundo sem termos medo. Obrigado. Agradecemos à irmã Alice e todos os comentários dos irmãos. Queremos também agradecer ao nosso irmão Vítor Matundo pela maneira como conduziu as pérolas espirituais. Bem, o ponto número 3 da nossa reunião já é uma designação de estudante, por isso queremos convidar os irmãos que têm as suas designações na segunda sala, por favor, a poderem deslocar-se para lá. Nós aqui, no salão principal, vamos prestar atenção à leitura de Isaías, capítulo 19, do versículo 1 ao 12. Vamos ter o prazer de escutar o nosso irmão João Marcos. Proclamação contra o Egito. Vejam, Jeová está a cavalgar numa nuvem veloz e está a entrar no Egito. Os deuses do Egito, que não valem nada, tremerão diante dele, e o coração dos egípcios irá derreter-se no seu íntimo. Vou instigar egípcios contra egípcios, e lutarão uns contra os outros, cada um contra o seu irmão e contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito ficará desnorteado no seu íntimo, e confundirei os seus planos. Recorrerão aos deuses que não valem nada, aos encantadores, aos que invocam espíritos e aos adivinhos. Vou entregar o Egito a um senhor cruel, e um rei impiedoso dominará sobre eles, diz o verdadeiro Senhor, Jeová dos Exércitos. A água do mar secará, e o rio ficará árido e seco. Os rios vão cheirar mal, os canais do Nilo do Egito ficarão rasos e áridos. As canas e os juncos murcharão. As plantas ao longo do rio Nilo, na foz do rio, e toda a terra semeada ao longo do Nilo irão secar-se. Tudo será levado pelo vento e não existirá mais. E os pescadores ficarão de luto. Os que lançam anzóis no Nilo lamentarão. E os que estendem as suas redes nas águas irão tornar-se poucos. Os que trabalham com linho cardado e os que tecem panos brancos serão envergonhados. Os seus tecelões ficarão arrasados. Todos os trabalhadores contratados ficarão aflitos. Os príncipes de Zoan são tolos.
Os conselheiros mais sábios do faraó dão conselhos insensatos. Como é que vocês podem dizer ao faraó: sou descendente de sábios, descendente de antigos reis? Então, onde estão os teus sábios? Caso eles saibam, que te digam o que Jeová dos Exércitos decidiu a respeito do Egito. Queremos dizer obrigado ao irmão João Marcos pela excelente leitura que apresentaste para todos nós. Foi uma leitura muito agradável de ouvir e estavas a considerar a característica a característica 11, da lição 11 da nossa brochura Leitura e Ensino, que nos fala sobre entusiasmo. O entusiasmo é muito importante porque, como mostra a nossa brochura, pode motivar e contagiar as pessoas a agir de acordo com aquilo que estão a ouvir. E tu demonstraste entusiasmo. Eu gostaria até mesmo de destacar os 3 pontos que esta brochura, neste ponto 11, diz, que envolve, para nós demonstrarmos entusiasmo, nós próprios temos que nos entusiasmar com a informação que queremos transmitir. Temos também que pensar no público e em como aquilo que vamos dizer pode beneficiar o público e depois então dar vida à nossa apresentação, por falar de modo animado. Foi exatamente aquilo que tu fizeste, João Marcos. Muito obrigado pela tua leitura. Terminamos a parte de tesouros da Palavra de Deus. Vamos entrar agora na parte empenhe-se no ministério. O ponto 4, iniciar conversas. O cenário é de casa em casa e vamos ver como é que podemos falar com uma pessoa casada sobre uma das verdades do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Esta designação está à responsabilidade da Bruna, a jovem Bruna Rodrigues, e da nossa irmã Angelina Costa. Olá, eu chamo-me Bruna, desculpe se interrompi em alguma tarefa, eu prometo não demorar muito. Olha, por acaso ia agora preparar o jantar, mas como dizes que vais ser rápida, podemos falar. Obrigada. Antes de mais, como é que posso tratá-la? Eu chamo-me Angelina. Muito prazer, Dona Angelina. Eu reparei na foto que tem aí na entrada, é muito bonita. É do seu casamento, parece um dia muito especial. É sim, olha, realmente foi um dia bonito, já lá vão 33 anos. É maravilhoso ver casais que se esforçam para manter a união hoje em dia. Na sua opinião, acha que é fácil ter um casamento feliz e uma família unida com tantos problemas neste mundo? Para ser sincera, não é assim muito fácil, é preciso ter muita paciência. Às vezes até acho que nos faz falta um manual de instruções. Compreendo perfeitamente o que quer dizer. E é sobre esse manual que eu gostaria de falar. Sabia que a Bíblia é como se fosse esse manual que nos dá muitos conselhos práticos para o nosso dia-a-dia, como, por exemplo, conselhos que ajudam a fortalecer o casamento e a tornar a relação mais duradoura. Eu gostaria de lhe mostrar aqui na Bíblia um desses exemplos. Nota aqui em Efésios 5:33. A Dona Angelina até pode ler. Obrigada. No entanto, que cada um de vocês ama a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Reparou aqui quais são as 2 características para ter um casamento bem-sucedido? Pelo que percebi do texto, é o amor e o respeito. Isso mesmo. Não acha que o respeito e o amor são a base de tudo? Com certeza, mas hoje as pessoas perdem a paciência com uma rapidez e às vezes por qualquer coisa pedem logo o divórcio, não tentam resolver os problemas. Tem toda a razão, Dona Angelina. Infelizmente parece que hoje em dia é comum as pessoas deitarem tudo a perder, mal surge um problema, em vez de tentarem cuidar da relação. Sabes, porque as pessoas esquecem-se que para um casamento ser bem-sucedido, ele vai sendo construído aos poucos, com o tal amor, o respeito, a paciência. E não acha que seria muito mais fácil manter a paz e a alegria dentro do casamento se as pessoas aplicassem o que acabamos de ler aqui na Bíblia? Sem dúvida, se os casais se esforçassem para aplicar esses princípios, as famílias seriam mais felizes e eram muito mais sólidas do que vemos hoje. Exatamente. É muito encorajador falar com alguém como a Dona Angelina, que ainda dá valor a estes princípios. Mas como disse que ia tratar de jantar, eu já não a quero ocupar mais.
mas gostaria de lhe deixar uma pequena reflexão. Será que a Bíblia também dá uma esperança para o futuro das famílias? O que acha de eu passar aqui na próxima semana e vermos a resposta a esta pergunta? Com certeza, Bruna. Gostei muito de falar contigo. Obrigada, Ana Angelina. Também gostei muito de falar consigo. Então, até para a semana. Até. Muito obrigado à Bruna e à irmã Angelina. Bruna, fizeste uma boa demonstração de como realmente podemos usar o apêndice A para ajudar as pessoas, neste caso, uma senhora, não é? Falaste-lhe sobre como pode fortalecer o seu casamento. Sem dúvida foi muito interessante ver a maneira como tu falaste de modo animado e levaste em consideração o que diz a brochura Ama as Pessoas, na lição 2, quando fala sobre naturalidade. Tu foste muito natural e a tua naturalidade fez com que a moradora até quisesse escutar o que tinhas para lhe dizer. E é verdade isto, nós muitas vezes, se formos naturais, a pessoa que está do outro lado até acaba por estar predisposta a escutar aquilo que estamos a dizer. Aqui até faz algumas perguntas, seja observador e depois diz, será que a pessoa parece estar disposta a falar consigo? Neste caso, a pessoa estava, e tu estiveste muito bem em transmitir uma verdade do apêndice A que pode ajudá-la muito no seu casamento. Muito obrigado, Bruna, pela forma como trouxeste a tua, ou apresentaste a tua designação. Vamos agora passar ao ponto 5, cultivar interesse. O cenário é de casa em casa. Vamos ver como é que podemos oferecer um estudo bíblico. E esta designação está ao cuidado da irmã Simone Rodrigues e da irmã Sara Pimenta. Obrigada, Sara, pelo convite para entrar em tua casa. Está tudo bem contigo e com a tua família? Olha, eu acho que até é caso para dizer que já não te via desde o ano passado. Sim, essa frase é clássica. Olha, este ano eu decidi, na passagem, que ia comer as 12 passas, para ver se me trazia mais sorte. E tu, o que é que fizeste? Olha, Sara, nós, Testemunhas de Jeová, não celebramos a passagem de ano. É só mais a entrada de um ano. Mas não celebram porquê? Tu não me digas que a Bíblia já falava sobre passagens de anos assim há tantos séculos. Olha, eu vou-te mostrar aqui no site do jw.org sobre esse assunto. E temos aqui uma publicação de 2002 que tem o tema As comemorações de Ano Novo são próprias para os cristãos? E vamos ler aqui este parágrafo, que diz: ritos supersticiosos têm o seu lugar nas comemorações de Ano Novo até nos dias de hoje. Por exemplo, em algumas regiões da América do Sul, as pessoas saudam o Ano Novo apoiadas apenas no pé direito. Outras tocam buzinas e soltam rojões. Ora, estes costumes têm todos uma coisa em comum, que é espantar a má sorte e garantir a prosperidade. Ou seja, vai um bocadinho de encontro àquilo que tu fizeste com as 12 passas. E depois continua a dizer: as comemorações de Ano Novo estão arraigadas em costumes pagãos. A adoração falsa é impura e detestável do ponto de vista de Jeová. E os cristãos rejeitam costumes que têm essas origens. Vamos ler aqui, Deuteronômio 18, do 9 ao 12. E podes ler, por favor. Quando tiveres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te dá, não deves aprender a imitar as práticas detestáveis dessas nações. Não se deve encontrar no teu meio alguém que queime o seu filho ou sua filha no fogo, ou que empregue adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz estas coisas é detestável para Jeová. E é por causa destas práticas detestáveis que Jeová, teu Deus, expulsa estas nações de diante de ti. E então, Sara, o que é que tu achaste daquilo que acabámos de ler? Olha, confesso que faz sentido e fiquei interessada no que me explicaste. Nem sabia a origem desta tradição, mas eu vejo toda a gente a fazer, a divertir-se e até foi uma brincadeira em família. Eu entendo, Sara. É normal e é importante que nós nos divertamos e que passemos tempo com a família. Deus agrada-se disso. Mas Ele deu-nos a Bíblia para nos ensinar a sua vontade. Por isso, seria bom nós tirarmos algum tempo para estudar. E era mesmo isso que eu gostava de propor, um estudo bíblico. Um estudo? Como é que isso funciona? Olha, vamos ver aqui um vídeo que explica mais ou menos como é que funciona. E então, o que é que tu achaste? Olha, achei interessante, mas vou pensar. Pronto, então vamos fazer assim. Eu envio-te o link da publicação que analisamos e tu lês o resto. E depois, se tu quiseres, no próximo sábado, eu passo cá novamente para falarmos mais um bocadinho.
Combinado. Queremos também agradecer e elogiar a irmã Simone e a irmã Sara Pimenta também pela vossa boa designação. E este é um assunto que, nesta altura do ano, normalmente vem sempre ao de cima, não é? E a Simone aproveitou muito bem a oportunidade, não só para esclarecer a pessoa, a colega, não é? Mas também para lhe oferecer um estudo bíblico. Estavas a levar em conta aqui a brochura Ama-as Pessoas, no ponto 4 e a lição 8, que fala sobre paciência e diz para nós não fazermos comparações, não é? Não acharmos logo que se calhar aquela pessoa não vai aceitar um estudo, não é? Cada pessoa é diferente. E aqui faz algumas questões até, diz assim, será que a pessoa está emocionalmente apegada a algum ensino da religião dela? E é isso que a está a impedir de aceitar um estudo? Será que está a enfrentar pressões de familiares ou de vizinhos? Dê tempo à pessoa para pensar no que você lhe disse e reconhecer o valor do que a Bíblia ensina. E foi aquilo que fizeste, Simone. Agora vamos ver qual vai ser a resposta. Muito bem. Vamos agora passar ao ponto 6, um discurso baseado no apêndice A.14, e o tema é Deus quer que oremos a Ele. Está ao cuidado do irmão Denis Cugilana. Pais, a quem é que os vossos filhos deveriam recorrer quando tivessem problemas? Maridos, com quem é que as vossas esposas deveriam desabafar? Filhos, maridos, esposas, todos nós recorremos aos nossos mais íntimos para desabafarmos, para nos sentirmos compreendidos e acolhidos. Mas como é que se sentiria se a pessoa mais próxima de você, mais íntima, falasse com todo mundo menos consigo? Recorresse a todo mundo menos a si? Consegue imaginar a mágoa, a dor, a indignação? Bom, assim como os pais, as esposas e os maridos esperam que os seus mais próximos recorram assim para comunicar, para desabafar, Jeová espera que cada um de nós aqui recorra a Ele para abrir amplamente o seu coração. E isto fica aqui claro na própria palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 62, versículo 8. O Salmo 62, 8 diz o seguinte: confia sempre nele, ó povo, derramem o coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Bom, o quanto tem confiado? O quanto tem confiado os seus pensamentos e sentimentos a Jeová? Confia que Ele quer ouvi-lo? Confia que Ele quer compreendê-lo e está à espera? Bom, mais do que querer ouvi-lo, Jeová demonstra. E pode pensar no seguinte: a Bíblia apresenta-nos muitos títulos, como por exemplo anjo, que significa mensageiro. Mas a Bíblia mostra-nos um título que pertence apenas a Deus. Quero ler aqui comigo novamente no Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2. Diz o seguinte: ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Jeová é o único que detém o título de ouvinte de oração. Então ele reservou as orações e o fato de eles a ouvir apenas como um papel dele mesmo. Não designou a anjos, não designou nem mesmo ao seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus quer ouvi-lo assim pessoalmente.
quer que abra o seu coração amplamente. Mas Jeová faz muito mais do que apenas ouvir os nossos sentimentos e pensamentos. Repare como é que a oração funciona de nós para Jeová e como é que Jeová atua por meio da oração. Aqui no livro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro 5, 7 diz o seguinte: ao passo que lançam sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. A oração não funciona como um diário, em que simplesmente escrevemos os nossos pensamentos e sentimentos para nos sentirmos mais leves. Pois, embora pode acontecer de sentirmos paz quando oramos, mas a oração é um meio específico pelo qual Jeová usa para cuidar individualmente de cada um de nós. Por isso Ele quer que você ore, quer que lhe diga o que sinta, que pensa, como se sente, para que, por meio das suas palavras, a Ele possa atendê-lo e cuidar de si individualmente. Deus quer que você ore a Ele. Ele está à espera, está desejoso para cuidar de si por meio da oração. Então, da próxima vez que pensar em alguém em quem confiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, não hesite em recorrer àquele que é mais próximo de si, aquele que lhe criou e amou desde o início, Jeová, pois Ele está à espera e Ele quer ouvir e cuidar de si. Então, não desista de orar. Obrigado, irmão Denis, também pelo discurso que apresentaste e pela forma como desenvolveste este tema, pegando em 3 textos, basicamente, não é? Que era a matéria que tinhas, e mostraste como realmente Deus quer que oremos a Ele. Também notamos que levaste em consideração o que diz a nossa brochura Leitura e Ensino, na lição 8, Ensine com ilustrações. E aqui mostra que nós devemos usar, diz aqui, use ilustrações simples e bem pensadas para tornar o seu ensino mais interessante e explicar pontos importantes. E nós notamos, tu iniciaste a designação a falar, a comparar, não é? Os maridos, as esposas, os filhos, não é? Com quem é que eles deveriam desabafar? Com os pais, não é? Portanto, são raciocínios simples, mas que nos ajudam a transmitir a ideia, o ponto em questão. E, ainda relacionado com isso, aqui esta lição diz, concentre-se no ponto principal, precisamente. Aliás, use ilustrações para ensinar os pontos importantes e não os detalhes. As pessoas devem lembrar-se não só da ilustração, mas também do que ensinou com essa ilustração. E por isso, agradecemos também a maneira como tu usaste ilustrações também ao desenvolver este tema. Obrigado mais uma vez ao irmão Denis e a todos os que participaram nesta parte, empenhe-se no ministério. Muito obrigado pela vossa boa preparação. Vamos agora entrar na parte viver como cristãos. Mas primeiro vamos voltar a ter a oportunidade de entoar um cântico de louvor ao Senhor Jeová. Por isso convido aqueles que o puderem fazer a colocarem-se em pé. Desta vez vamos entoar o cântico número 148 com o tema Jeová é o nosso Salvador, baseado em 2 de Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 8.
Este cântico é uma boa introdução para a parte que se segue. Tem o tema Lembre-se da rocha da sua fortaleza. Está ao cuidado do nosso irmão Romão Faíscas. Em Isaías 17:10, nós lemos que Jeová é a nossa rocha e a nossa fortaleza. E também em Salmos 144, notamos ali que Ele é o refúgio e o nosso escudo. Bem, muito provavelmente alguns de nós aqui já sentimos isso na pele, não é verdade? Sentimos que Jeová nos protegeu. No entanto, mesmo assim, nós conhecemos muitos relatos e experiências onde o Senhor Jeová muitas das vezes interveio e ajudou fielmente, lealmente os seus servos. Hoje vamos analisar de forma superficial o relato destes jovens 3 hebreus. Eles eram muito novos quando foram arrancados das suas famílias. É verdade que eles passaram por muitas adversidades, mas mesmo assim eles conseguiram sempre, com a ajuda de Jeová, e estavam muito bem treinados de conseguir ultrapassar esses desafios. No entanto, eu gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo 1 Coríntios, o capítulo 10, os versículos 13. 1 Coríntios 10, 13. E este texto podemos dizer que encaixa-se assim muito idêntico à situação destes 3 jovens. Diz assim: Não vos sobreveio nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que possam suportar. Podemos dizer que estas palavras, como já dissemos, encaixaram-se muito idêntico nestes 3 homens, nestes 3 rapazes. Porque eles passaram por muitas diversidades, como já falámos, saíram-se muito bem, mas quando surgiu aquela situação em que eles não podiam mais suportar, estava para além deles, Jeová deu-lhes a saída. Eles tinham as chamas na frente deles, eles tinham um fornalho ardente. E Jeová deu-lhes a saída que eles precisavam. Agora, todos nós passamos por provações. E às vezes parece que damos conta que estamos sozinhos, não é verdade? Nós temos essa sensação porque Jeová nem sempre acaba com a oposição que nós estamos a ter. E isso pode, em certa parte, nos desanimar. Mas a verdade é que o Senhor Jeová dá-nos as ferramentas necessárias para nós conseguirmos ultrapassar essas dificuldades. E como é que funcionam essas ferramentas? Bem, ilustrando assim de uma maneira muito superficial e muito prática, é quase como um dia de chuva. Nós temos que atravessar a rua. O que é que acontece? De uma maneira muito automática, nós abrimos a ferramenta, abrimos o chapéu de chuva e conseguimos passar pelo meio da chuva sem praticamente nos molharmos. De maneira similar, quando estamos diante de uma provação, diante de um problema em que não sabemos como devemos sair dali, parece que as palavras nos saem pela boca, não é verdade? Jeová dá-nos essas ferramentas. O Senhor Jeová, Ele dá-nos força interior, equilíbrio emocional, a direção, fornece-nos estabilidade e apoio para resistirmos a esse tipo de adversidades. Agora, vamos ver neste vídeo, breve e curto, como é que o Senhor Jeová deu uma força interior, um equilíbrio emocional a estes 3 jovens. Já está. Ah, olá! Querem ver o que eu estive a fazer? Tadá! São os 3 hebreus, na fornalha ardente. Não ficou lá grande coisa. Mas prometo que a história é mais impressionante. Tu sabes como é que eles foram ali parar? Deixa-me contar-te. Anda, eu mostro-te. Acho que vais mesmo gostar. O Ananias, o Misael e o Azarias ainda eram muito pequenos quando foram para a Babilónia. O Daniel também estava lá. Aquele povo não era amigo de Jeová. Eles queriam que os hebreus fossem como eles. Eles até deram-lhes nomes diferentes: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Também deram-lhes comida que Jeová disse para não comerem. Mas eles obedeceram a Jeová, porque eram amigos dele. Um dia, o rei de Babilónia disse que todo o povo tinha de adorar uma estátua. E quem não o fizesse ia ser atirado para uma fornalha com fogo.
Será que os 3 hebreus iam desobedecer a Jeová e fazer o que o rei queria? Claro que não! Eles sabiam que só tinham de adorar a Jeová. Eles já tinham sido obedientes antes. Não era agora que iam deixar de ser. Eles disseram: o nosso Deus a quem servimos pode salvar-nos, ó rei. Mas mesmo que não o faça, nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Os amigos de Jeová obedecem-lhe sempre. Mas como é que Jeová os salvou? Uau! Tanto suspense! Por que é que não lês a história toda para descobrir como ela acaba? Aprende com os amigos de Jeová todos os dias. Vais gostar muito. O que é que tu achas? Como é que Ananias, Misael e Azarias mostraram que eram amigos de Jeová? Quando é que achas que é difícil obedecer a Jeová? E como é que tu podes obedecer a Jeová como os 3 hebreus? Então, para respondermos a estas 4 perguntas que estavam ali no vídeo, temos também 4 convidados. Temos o Daniel, a Sofia, a Bia e o Alexandre. Então, gostaríamos de fazer estas 4 perguntas a vocês. Começamos aqui pelo Daniel. Como é que Jeová salvou os amigos dele? O que é que Jeová enviou? Enviou um anjo para... muito bom. Já gostamos muito do esforço dele. Para o salvar, não é? Para que não se queime. Jeová mandou um anjo para que eles não se queimassem. Exatamente, é mesmo isso, conseguiu. Então passamos agora à Sofia. Então, a Sofia, como é que Ananias, Misael e Azarias mostraram que eram amigos de Jeová? Não comeram as comidas do rei e não adoraram os deuses do rei. Muito bem. Alexandre, quando é que achas que é difícil obedecer a Jeová? Na escola, principalmente nas festas, que é durante o ano. Muito bem. Sem dúvida há muitas festas nas escolas. Bia, como é que tu podes obedecer a Jeová? Por não fazer coisas que Jeová não gosta e por não imitar aqueles que fazem coisas erradas. Muito bem, agradecemos muito os vossos comentários e esperamos de coração que vocês continuem a demonstrar esta coragem como estes 3 hebreus, está bem? Muito obrigado. Obrigado, irmão Romão. Obrigado também aos mais jovenzinhos pela parte que apresentaram para nós. Ainda com base neste tema, Aprenda com os Amigos de Jeová, vamos agora para a parte 8 e vamos ouvir o irmão Denis Cogilana. Ele vai desenvolver Aprenda com os Amigos de Jeová todos os dias. Tem-se dito que a melhor idade para se aprender é na infância. E aí, Jeová, em toda a sua sabedoria, inspirou Salomão a escrever isso em Provérbios 22:6, em que diz: educa a criança no caminho em que deve andar. Assim, quando for maior de idade, não se desviará do caminho. E é com esse propósito que o povo de Jeová, não é, tem também dedicado bastante tempo e recursos para instruir os nossos pequeninos. E a brochura ou o artigo Aprende com os Amigos de Jeová todos os dias serve justamente para as crianças que estão a aprender a ler, para que elas possam ver como achegarem-se mais a Jeová e construir um vínculo poderoso com Ele. E vamos então fazer algumas perguntas às crianças aqui no salão e também aos adultos que quiserem participar.
A primeira é: como é que podes tirar tempo todos os dias para aprenderes sobre Jeová e os amigos dele? A Sofia, por favor. Ler uma história bíblica antes de dormir. Excelente. Muito bem, Sofia. A Ana, por favor. Estabelecer um horário para ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e aprender com outras pessoas. Excelente. Obrigado, Ana. Vamos ouvir a Beatriz também, por favor. Antes de ir dormir, eu gosto de ver os vídeos desta série e responder às perguntas que faz no fim do vídeo. Excelente. Muito bem, Beatriz. Vamos ouvir também o Glaucon. Por tirar tempo para entoar cânticos bíblicos. Excelente. Muito bem. Vitor, por favor. Posso fazer isso por ler a Bíblia todos os dias e meditar no que está nela escrito. Excelente. Podemos então ver a seguinte pergunta. Quais são os personagens da Bíblia que gostavas de conhecer melhor e porquê? Vamos ouvir a Sofia, por favor. Gostava de conhecer melhor Daniel, José e David, porque as histórias da vida deles é cheia de aventuras e eu gosto de aventuras. Está bem, excelente. Que sejam aventuras que te aproximem de Jeová. Vamos ouvir a Beatriz. Eu gostava de conhecer melhor David, porque a história dele mostra que não importa o tamanho da pessoa, mas sim a fé e a confiança em Jeová. E o exemplo dele também ajuda-me a ter coragem e força quando enfrento algum problema. Que Jeová continue a te ajudar a imitar a coragem de David, B. Vamos ouvir agora o Vitor, por favor. Eu gostaria de conhecer melhor o Jeremias, porque, mesmo sendo jovem, Jeremias demonstrou fé em Jeová e coragem para enfrentar os desafios. Estás no bom caminho. Vamos ouvir a Ana, por favor. Eu gostava de conhecer mais a Débora, porque ela gostava muito de cantar. E era uma serva fiel de Jeová e não tinha medo de nada, porque sabia que Jeová estaria sempre ao lado dela. Muito bem, Ana, excelente. Vamos ouvir o Glaucon, por favor. Usar ilustrações como Jesus Cristo. Boa, excelente comentário. Mais algum personagem que gostariam de aprender a respeito? Para já está de bom tom, não é? Pronto. E este artigo, esta série, é benéfica não só para as nossas crianças, mas também para os pais, quando estiverem a lecionar, para nós que na pregação encontramos pequeninos às vezes. Então, usando este artigo, esta série, nós conseguimos tocar o coração dos nossos mais pequenos e desde já instruí-los no caminho em que devem andar, para que possam então firmar a sua relação com Jeová. Obrigado pela imagem, Paulo. Obrigado, irmão Denis, pela maneira também como desenvolveste esta parte e também foi muito bom ouvir estas bonitas respostas dos nossos jovens. Vamos agora passar ao estudo bíblico de congregação e para isso vamos dar atenção ao nosso irmão Rui Rocha. Então hoje temos duas lições. Temos a história número 50 e a história número 51. Portanto, todos nós, com certeza, vamos tirar grande proveito deste estudo. O tema desta história, a primeira, a 50, Jeová defende Josafá. E, portanto, nós vamos pedir ao leitor, nosso irmão Vítor Faria, para ler esta história número 50.
Jeosafá, que era o rei de Judá, acabou com a adoração de Baal no seu reino. Jeosafá queria que o povo obedecesse a Jeová. Então, escolheu alguns homens que conheciam bem as leis de Jeová para ensinarem as leis ao povo. As nações que ficavam ali perto tinham medo de atacar Judá porque sabiam que Jeová protegia o seu povo. Essas nações até davam presentes ao rei Jeosafá. Mas os moabitas e os amonitas e os que moravam na região de Seir foram lutar contra Judá. Jeosafá sabia que precisava da ajuda de Jeová. Então, mandou todos os homens, mulheres e crianças virem a Jerusalém. À frente de toda a gente, e ele orou: Jeová, não vamos conseguir ganhar sem a tua ajuda. Por favor, diz-nos o que devemos fazer. Então Jeová respondeu: Não tenham medo, eu estou convosco, ninguém vai ter de lutar. Vejam o que eu vou fazer. O que iria Jeová fazer para salvar o povo? No dia seguinte, Jeosafá escolheu alguns cantores para irem à frente do exército a cantar com alegria para Jeová. Eles marcharam de Jerusalém até Tecoa, o lugar em que iam lutar. Enquanto cantavam, Jeová fez algo impressionante. Ele fez com que os amonitas e os moabitas lutassem uns contra os outros até que morreram todos. Mas Jeová protegeu o seu povo assim como tinha prometido. As nações perto de Judá souberam o que Jeová tinha feito e viram que ele ainda estava a defender o seu povo. Jeová arranja sempre uma maneira de salvar o seu povo e não precisa da ajuda de ninguém para fazer isso. Obrigado, Vítor, pela esta leitura. Então temos aqui a pergunta, a primeira pergunta: que coisas boas fez o rei Jeosafá? Se os irmãos quiserem, até podem citar uma coisa boa, por exemplo, para darmos mais oportunidades à nossa irmã Belmira. Então Josafá acabou com a adoração de Baal durante o seu reinado. Muito bem, muito obrigado. Ali o Wagner. Josafá queria que o povo obedecesse a Jeová. Muito bem. Ainda mais coisas boas fez este homem. O irmão Vítor. Jeová chamou a Jerusalém tanto homens como mulheres e crianças e depois orou. Para quê? Para que eles vissem quem ia salvá-lo. Não é o exército que eles tinham, mas sim Jeová. Exatamente. Ainda outra coisa boa que ele tinha, a nossa irmã Aurora. Eu vou citar uma coisa boa que ele fez, que está em 2 de Crónicas 17:9. Ele ensinou o povo a conhecer a Jeová. Ele enviou sacerdotes para os ajudar a conhecer a Jeová, porque era assim que eles iam adorá-lo como ele queria. E eu achei importante esta parte, porque ele ajudou os sacerdotes, juntou o povo e fez isso no país todo. E ele ainda demonstrou uma coisa aí muito boa. Ainda. A nossa irmã... Graciete. Sim, Josafá mostrou que confiava plenamente em Jeová. Prova disso foi quando, à frente de toda a gente, ele chamou homens e mulheres, crianças a virem a Jerusalém, para que orou pedindo a Jeová para que tivessem a sua ajuda, para que conseguissem então vencer. E Jeová ouviu a oração dele e realmente o ajudou, porque ele confiava plenamente em Jeová. Exato. Ele mostrou uma qualidade muito boa, que é muito importante. A qualidade da nossa irmã Sara. Humildade. Humildade. Muito bem. Segunda pergunta. Como é que Jeová protegeu Judá? Como é que ele protegeu? Vamos dar oportunidade. A irmã Maria José. Pôs os moabitas e os amonitas a lutarem uns contra os outros. Exatamente. Nossa irmã Alice, por favor. Também uma outra estratégia foi que Jeová disse-lhes que não tivessem medo, porque ele é que iria lutar. E então, no dia seguinte, Josafá escolheu alguns cantores
para irem à frente do exército e cantaram com alegria a Jeová. Portanto, marcharam daquela forma e, enquanto cantavam, então Jeová fez com que os outros povos, na realidade, se autodestruíssem. Exatamente. E nós vimos aqui, a imagem mostra isso, que a nossa irmã Alice falou, a imagem é uma prova disso. Agora, vamos aqui gostaria agora de fazer 2 perguntas no final desta lição. O que é que este relato nos ensina sobre Jeová? Nosso irmão Machado. Este relato ensina-nos que Jeová arranja sempre uma maneira de salvar o seu povo. Ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer isso. Ele próprio o faz. Isso. Muito obrigado, irmão Machado. Aqui a nossa irmã Juliana. E também é notável como é que Jeová age. Aqui diz que eles, enquanto cantavam, foi depois deles de terem esta demonstração de fé em Jeová, fé e confiança, é que Jeová depois pôs os moabitas e os amonitas uns contra os outros. Isto mostra-nos que o Senhor Jeová realmente faz a parte dele, mas depois de nós mostrarmos fé e confiança no poder salvador dele. Isso, muito bem. Outra pergunta. Que lições práticas é que podemos aprender deste relato? Quais são as lições práticas? Nossa irmã Assunção, aqui à frente. Então, Josafá orou a Jeová na frente do povo e reconheceu que nem ele nem o povo tinham forças para lidar com aquela situação sozinhos. Ele mostrou muita humildade. Ele era o rei, podia não se querer expor daquela maneira diante do povo, do seu povo, mas ele fê-lo. Então isto me ensina a ser humilde, não importa aquilo que nós sejamos. Isso, muito obrigado. Nossa irmã Maria Santos. Pegando na parte em que Josafá escolheu alguns homens que conheciam as leis de Jeová para ensinar as leis ao povo, nós podemos também trazer este exemplo para a pregação. Ou seja, assim como Josafá empenhou-se para que o povo conhecesse a lei de Jeová e a seguisse, hoje também podemos dar o nosso máximo na pregação para que as pessoas aprendam sobre Jeová e o seu propósito. Josafá não apenas adorou Jeová no coração, ele tomou ações práticas e nós também podemos fazer o mesmo. Isso, muito obrigado. A nossa irmã Rosa Fernandes. Outra lição prática é de quando nos são dadas algumas ordens da parte de Jeová, segui-las de coração, porque foi o que estes homens também fizeram. Podia parecer que não era normal, diante de um exército imenso, Jeová ter-lhe dito de cantarem, mas eles fizeram isso, demonstraram a sua fé e a sua obediência. E logo a seguir não tiveram que fazer mais nada. Então é isso que temos que fazer, obediência de coração. Muito bem. E da nossa irmã Catarina? Em 2 Crônicas 17:4 vemos o segredo para o sucesso de Josafá e para o nosso. Ele procurava a Jeová e depois diz que ele seguia. Ou seja, nós devemos querer procurar os mandamentos de Jeová, querer conhecer a Bíblia, mas depois temos que aplicar na nossa vida. Se só fizermos estes 2 passos, só assim é que vamos ser bem-sucedidos. Muito obrigado também. Nosso irmão Paulo Gomes. Também aprendemos com o versículo 3 do mesmo capítulo 20 que sentirmos medo quando estamos a ser pressionados é uma reação natural, mas conforme foi frisado agora pelo comentário anterior, não ficamos paralisados com esse medo. Nós recorremos a Jeová e Jeová depois dá-nos os instrumentos e as ferramentas necessárias para lidarmos com a situação com êxito. Por isso, este versículo também é encorajador neste sentido. Muito bem, muito obrigado. Ali o nosso irmão Jefferson. Lembrei aqui de 2 Crônicas 20:22, onde Jeová usou aqui nessa ocasião a música para salvar o seu povo. E a música hoje também é importante na adoração a Jeová. E no versículo 22 fala que eles cantaram com alegria. Isso nos incentiva hoje também a cantarmos os cânticos nas reuniões com alegria, louvando a Jeová. Isso, muito obrigado. Mais um comentário, temos aqui o nosso irmão João Pedro. Interessante que foi Josafá que tomou a iniciativa em dizer aos levitas para irem a cantar à frente do exército. Jeová não lhe tinha pedido isso, mas isto mostrava que ele confiava plenamente em Jeová, porque do ponto de vista militar não fazia sentido nenhum fazer isso.
Isso mostra-nos então que é importante também nós, não só demonstrarmos fé pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações e pelo nosso modo de vida. Isso. Qual é o texto que apoia aqui esta lição, quando Jeová diz que não terão de lutar? Vamos dar a nossa irmã Arminda aí ao canto, por favor. Da Crónicas 20:17, que diz que não terão de lutar nesta batalha, tomem a vossa posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a vosso favor. Muito obrigado. Muito bem, vamos dar continuidade agora à lição, à história número 50, aliás, número 51, por favor. Na Síria, uma terra longe de Israel, vivia uma menina israelita. Ela tinha sido levada para longe da sua família pelo exército da Síria. Agora, ela era uma serva da esposa de Naamã, um dos chefes do exército. Ninguém ali adorava a Jeová, só a menina israelita. Naamã tinha uma doença de pele horrível que lhe dava muitas dores. A menina queria muito ajudá-lo. Então, ela disse à esposa de Naamã: "Eu sei quem pode fazer com que o seu marido fique bom. Em Israel há um profeta de Jeová chamado Eliseu. Ele pode curar o seu marido." A esposa de Naamã contou ao marido o que a menina lhe tinha dito. Ele queria muito melhorar e por isso foi à casa de Eliseu em Israel. Como Naamã se achava muito importante, ele esperava que Eliseu viesse falar com ele. Mas, em vez disso, Eliseu mandou o seu servo dar um recado a Naamã: "Vai até ao rio Jordão e mergulha 7 vezes. Então ficarás curado." Naamã não gostou nada disso. Ele disse: "Eu achei que esse profeta me ia curar por orar ao Deus dele e mover as mãos de um lado para o outro sobre mim. Em vez disso, manda-me ir a um rio aqui em Israel. Os rios da Assíria são muito melhores. Por que é que ele não mandou para lá?" Naamã ficou muito zangado e foi-se embora da casa de Eliseu. Mas os servos de Naamã conversaram com ele. "O Senhor disse que faria tudo o que fosse preciso para se curar. Por que é que não tenta fazer o que o profeta disse? Parece fácil." Naamã fez o que os seus servos disseram. Foi até ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Quando saiu da água, depois da 7ª vez, Naamã viu que estava completamente curado. E ele ficou muito feliz e voltou para agradecer a Eliseu. Naamã disse: "Agora eu sei que Jeová é o Deus verdadeiro." Já imaginaste como aquela menina israelita deve ter ficado feliz quando viu Naamã voltar para casa totalmente curado? Irmão Vítor, muito obrigado pela excelente leitura que fez para nós. Então, sabe responder. Aliás, a secção número 9 falava lá de homens e crianças de grande fé, que demonstraram ter uma grande fé. E a partir daqui, do estudo 51, depois vamos ver essas pessoas que mostraram excelente fé no Senhor Jeová. Mas agora vamos falar da menina, que demonstrou fé a menina israelita que demonstrou fé no Senhor Jeová. A pergunta: será que foi fácil para a menina israelita falar com a esposa de Naamã? A irmã Liliana, ao fundo. Com certeza que não. Ela primeiro era uma criança, não é? Portanto, e as crianças naturalmente não nascem corajosas, é algo que se adquire com maturidade. Segundo, ela estava sozinha, tinha sido levada para longe da sua família e era a única que servia a Jeová ali naquela casa, portanto não foi nada fácil para ela. Exatamente. O que é que poderia ter acontecido à menina? Nossa irmã Carla. Como já disse a Liliana, ela não tinha os pais com ela. Ela tinha que obedecer aos patrões do trabalho que ela fazia, não é? Tinha que se sujeitar a eles. Então ela poderia ter medo de ser castigada por eles, não é? É isso mesmo. Estar a fazer uma coisa que eles não gostassem e fosse repreendida ou castigada até. O medo podia fazer com que ela... O nosso irmão Paulo, já agora, aí... Isso, ela estava habituada a adorar a Jeová.
e agora está na casa de pessoas que não adoravam a Jeová, adoravam ídolos falsos e tinham práticas repugnantes aos olhos de Jeová. Por isso tudo isto deve ter feito naquela menina o receio da sua situação. Por isso a menina foi muito corajosa ao tomar a ação que tomou. Isso mesmo. Segunda pergunta. O que achas que ajudou a menina a ter coragem? Fabiana. A irmã Fabiana, por favor. Com certeza que foi o amor que ela sentia por Jeová e a sua fé no poder dele. Ela acreditava mesmo que Jeová podia curar Naamã. Por isso ela não guardou essa esperança só para si e compartilhou-a com a esposa dele. Muito bem. A nossa irmã Rose, que é à frente. Acho que outro motivo é que quando viu o Naamã e a sua família a sofrer, estressados e tristes, ela quis mesmo ajudar. Os incríveis milagres de Jeová eram reais e empolgantes para ela e percebeu que o milagre era a única solução viável. Por isso é importante falar com entusiasmo com os nossos amiguinhos sobre Jeová e todas as coisas maravilhosas que ele faz. Nunca sabemos quando se vão lembrar algo, porque querem ajudar alguém que precisa de Jeová. Isso, muito obrigado. Vamos dar a oportunidade à nossa irmã Palmira. Também tenho aqui uma parte importante, a educação que ela teve da parte dos pais ao ser levada cativa. Isso. Certamente os pais instruíram-na na lei de Jeová para ela agora ter esta força, esta coragem, esta certeza de que o profeta podia curar Naamã. Porque se ela não tivesse a certeza, certamente não ia falar ao patrão, não é? Ou à patroa, neste caso. Exato. Muito obrigado. Agora, as perguntas finais, que eu gostaria, 2 perguntas que eu vou fazer. O que é que este relato nos ensina sobre Jeová? O que é que nos ensina? Nosso irmão Anselmo. O facto de Naamã aceitar então agora o Senhor Jeová e os seus mandamentos é uma prova clara do que diz lá Atos 10, 34 e 35, que Jeová não é parcial, mas de todas as nações ele aceita pessoas mansas e sinceras. É verdade que este era um homem devotado à guerra, era um oficial do exército sírio. Isto mostra-nos que não importa o tipo de pessoas que encontremos no ministério, o que é que elas façam, a sua profissão. O que interessa é que, se elas forem sinceras e mansas, elas vêm para Jeová. O nosso irmão Faria, à frente. Obrigado, irmão Céu. Naamã era um general do exército, uma das patentes máximas e habituado a dar ordens. Mas depois foi enviado, foi-lhe dito que devia ir ter com o profeta e ele achou isso um bocado ridículo, o profeta lhe dizer que para ir ter com outra pessoa, que nem sequer o atendeu, e, enfim, e depois ter que dar 7 mergulhos no rio que ele também não gostava muito, que tinha lá melhores. Portanto, exigiu daquele homem também uma certa coragem e um querer de ser curado e também de satisfazer, se calhar, o pedido que aquela menina lhe fez. Exato. Isso. E a menina, o que é que Jesus disse daquela menina israelita sem o louvor a Jeová? E o que é que Jesus disse? Lembram-se? O que está escrito em Mateus 21, versículo 16. Vamos dar a oportunidade. Ali o nosso irmão Filipe. Onde diz, Jesus usou as palavras que estão no Salmo 8.2, não é? Aqui em Mateus diz que da boca de crianças e de bebés fizeste-se louvor. O Salmo já falava que pela boca de crianças e de bebés estabeleceste a força. Portanto, Jeová usa muitas vezes as pessoas mais improváveis para dar testemunho, conforme vimos nesta história.
Isso mesmo. Ora, que lições práticas é que podemos aprender deste relato? A nossa irmã jovem, Sara. É interessante notar que esta menina, mesmo tendo sido levada para longe da sua família e ter se tornado escrava, ela não sentia nenhum rancor de Naamã e do seu povo. O coração dela não foi dominado pela dor que ela sentia, mas sim pelo amor que ela tinha por Jeová e pela ajuda que ela precisava dar a Naamã. Por isso o exemplo dela mostra que a verdadeira fé não se mede pela nossa força ou idade, mas sim pela confiança em Jeová, porque Ele pode usar até as vozes mais pequenas para realizar grandes obras, e esta menina, mesmo longe, sabia que Jeová estava ao lado dela. Isso, muito obrigado. Nossa irmã Laura, também. Também gosto de pensar na situação das companhias, porque foi os servos de Naamã que disseram a ele, então, se ele andasse fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Por que você não vai lá e não toma banho? Todas as vezes que eu leio esse relato, eu acho muito engraçado. Imagina a situação do homenzinho entrando lá na água e saindo e olhava, de novo, até as 7 vezes e ficar curado. Gosto muito. Muito obrigado. Vamos dar a oportunidade a quem ainda... O nosso irmão Vítor Matundo. Quando ajudamos alguém a conhecer a Jeová e essa pessoa aceitar as verdades da Bíblia, isso torna-nos nosso coração muito alegre. Nós podemos imaginar no cenário que aconteceu quando a menina insistiu em informar a esposa do rei que o esposo dele será curado se ele seguir as instruções do profeta. E quando o fez, no livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 15, ali ele disse que não há um outro Deus na terra, mas é somente Jeová. Então ele diz que eu sei que Jeová é o Deus verdadeiro. Então a criança ficou mais alegre e também isso firmou a sua fé a Jeová. Ele sabe que Jeová ajudou para que o rei seja curado. Então isso nos ajuda a ter alegria quando ajudamos alguém a conhecer a Jeová. E essa pessoa aceitar e aplicar o que está na Bíblia também ajuda-nos a ter uma grande alegria. Muito bem, irmãos, chegamos ao fim deste estudo. Por isso, neste excelente estudo que tivemos aqui várias lições práticas, são de grande ajuda para todos nós. Por isso, irmãos, para a semana vamos então fazer preparativos para estudarmos a lição 52 e 53. Obrigado. Bem, irmãos, estamos a chegar ao final das nossas reuniões, mas com certeza que nós aprendemos aqui boas lições nas várias partes que foram apresentadas, que queremos pôr em prática na nossa vida como cristãos. Eu gostaria de destacar aqui 2 pontos desta reunião que tivemos. O primeiro tem a ver com a parte de tesouros da Palavra de Deus. Lá mostrou que nós sabemos que o mundo nos vai maltratar por causa da nossa neutralidade, mas também temos a certeza, e foi muito bem mostrado, que em breve Jeová vai livrar-nos daqueles que nos saqueiam, daqueles que nos querem fazer mal. Em viver como cristãos, vimos então a parte viver como cristãos, lembre-se da rocha da sua fortaleza. E aqui falando para os nossos jovenzinhos, gravem esta ideia. Jeová nem sempre acaba com a oposição que os seus amigos enfrentam, mas Ele dá-lhes sempre aquilo de que precisam para conseguirem perseverar. Vocês, na escola, onde quer que seja, lembrem-se sempre de fazer tudo para ter o Senhor Jeová como vosso amigo. Agora eu gostaria de convidar os irmãos na assistência a comentar sobre os pontos desta reunião que acharam mais benéficos ou que lhe tocaram de modo mais especial. Sintam-se à vontade. Temos aqui a irmã Assunção.
Eu gostei de um ponto que foi a respeito da lição, desta última lição, que tinha lá um texto que eu achei curioso, Lucas 4:27, que diz que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu e nenhum deles foi purificado, apenas este Naamã. Porquê? Jeová age de maneira sempre justa. Talvez Jeová glorifica o seu nome numa nação cheia de ídolos. Os israelitas já conheciam a Jeová. Muito bem, obrigado. Irmã Juliana também, faz favor. Vimos através do exemplo de Josafá que perante uma ameaça de uma potência grande, o povo, aquilo que fez foi continuar a louvar a Jeová. Perante também no futuro, a iminência de um ataque de Gog e de Magog, aquilo que o povo de Jeová deve fazer é continuar a louvar a Jeová. Essa será sempre a sua grande vitória. Muito bem. Vamos dar a oportunidade ali à irmã Isabel. Também achei interessante a lição 52, onde está descrito o texto de Mateus 21:16 e diz: da boca de crianças e de bebês fizeste sair louvor. Então, tudo indica que a responsabilidade de falarmos sobre Jeová aos outros não cabe apenas aos adultos, mas sim também às crianças. Como pais e futura mãe, então devo levar em conta esse texto, de modo a ensinar, né, aos meus futuros filhos de que falar sobre Jeová é muito importante. Obrigado, irmã Isabel. Sem dúvida que nós aprendemos aqui excelentes lições, irmãos. Bem, mas o que é que podemos esperar da próxima semana? Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos aprender 3 lições muito importantes com o que aconteceu com Sebna. Quando receber privilégios, se perder um privilégio, e porque é que os pais, mães e anciãos devem imitar o Senhor Jeová, o exemplo do Senhor Jeová, ao lidar com Sebna, se tiverem de dar disciplina com base na Bíblia. Em viver como cristãos, nós vamos querer prestar atenção às necessidades locais. Elas vão nos ajudar com este tema. Como aprimorar e melhorar os nossos comentários. São, então, apenas 2 destaques que quisemos trazer para aguçar o apetite para a próxima semana. Esperamos que façamos todos boa preparação para tirar o máximo do proveito. Terminamos então as nossas reuniões. Queremos agradecer a todos pela vossa prestimosa atenção e participação. Agradecer também a todos aqueles que estiveram nos vários departamentos, áudio e vídeo, os indicadores. Muito obrigado. Vamos agora terminar como começamos, de modo alegre, por entoar um cântico de louvor ao Senhor Jeová. Por isso convidamos novamente aqueles que o puderem fazer a colocarem-se em pé para entoarmos juntos o cântico número 73. Este cântico tem o tema Dá-nos coragem e é baseado em Atos capítulo 4, versículo 29. No final do cântico, o nosso irmão José Faria está convidado para fazer a oração final.